Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Uma geração de quase a cerca de 3 milhões de pessoas sai debaixo de uma promessa, de sair da escravidão e entrar na terra prometida. Apesar de ter ouvido a voz de Deus, não confiaram, não acreditaram. E quando chegaram a ouvidos daqueles homens que havia na terra prometida gigantes, descendências dos gigantes, ficaram com seus corações desmaiados, aterrorizados. E em vez de ir para a batalha, em vez de ir para a guerra, em vez de confiar que o poder pertencia a Deus, apesar de ter ouvido e apesar de ter visto tudo que Deus tinha feito lá no Egito, eles simplesmente se esqueceram. Se esqueceram quem era Deus. Se esqueceram como Deus agiu com a sua poderosa mão lá no Egito e como Deus havia tirado eles de lá com mão forte. Esqueceram e morreram no meio do deserto. Mas aquele que tem promessa e aqueles que confiam que o Todo-Poderoso derruba qualquer gigante, que derruba muralhas, que o Deus que tem todo o poder abre mar e que ele tem um caminho no meio da tormenta, os que confiam, os que ouvem e acreditam na promessa de Deus, eles não morrem no deserto. Eles caminham sobre o deserto. E caminha sobre a confiança. E caminha sobre a esperança. E caminha confiando em Deus totalmente. Esses que confiam no Senhor, eles falam como Moisés. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês não, mas eu vou enviar um anjo poderoso. Moisés disse: se o Senhor não for, nem nos permita sair daqui. Acreditar no Senhor, queridos, confiar no Senhor, não na força do anjo, não na força dos seus amigos, não na força do seu próprio braço, mas confiar que o poder pertence a Deus. Você chega aonde Deus prometeu que você vai chegar. Que era ali, era a terra prometida. Entre os 12 espias, 2 conseguiram acreditar: Josué e Caleb. E foram com um pensamento na cabeça deles: se Deus for conosco, os nossos inimigos serão aniquilados. Não importa se são gigantes, descendência de gigantes, serão aniquilados. E nós vamos tomar a terra, porque o Senhor, Ele nos prometeu, Ele nos deu. E no meio da nossa caminhada, desde quando nós saímos do Egito, debaixo da autoridade e debaixo do poder que Deus havia dado para Moisés conduzir aquele povo, nós vimos que tudo é capaz aquele que crê. Creio eu que pensou assim Josué e Caleb. Queridos, e eles foram, caminharam, entraram e conquistaram a terra que Deus havia prometido para eles. Não houve gigante, não houve inimigo, não houve batalhas perdidas, não houve guerras vencidas. Deus foi na frente deles, porque eles confiaram que o poder pertence a Deus. A quem você tem entregado a sua confiança nesse dia? Você tem confiado, você tem conseguido ouvir a voz de Deus? E você consegue acreditar que o poder pertence a Ele? A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Josué e Caleb não permitiu que nada abalasse a eles. Tudo que eles tinham em mente era: precisamos confiar que o Senhor, Ele nos levará até onde Ele nos prometeu. Aonde tem estado as promessas que Deus fez na sua vida? Esquecida?
Você está com medo de ir para a batalha? Como você fosse para a batalha sozinho? Como você fosse para a guerra sozinho? Como Deus fosse deixar que os inimigos prevalecessem contra você? Queridos, é certo que muitas vezes vai nos dar medo. Lógico que vai nos dar medo. Tanto vai nos dar medo que quando Deus chamou Josué dizendo que ele agora ia levar o povo para conquistar a terra, Josué ficou temeroso, mas ele não desistiu. Deus disse para ele: você vai precisar se esforçar, hein? Você vai precisar ter bom ânimo, você não vai poder parar, você não vai poder se espantar. Quer dizer que Josué ia passar por um momento que ele ia sentir todas essas coisas, todas essas aflições. Mas a confiança de Josué, queridos, foi tanta, não foi na força do seu braço, foi na força do braço de Deus. Foi na força de acreditar que o poder pertencia a Deus. Ele ouviu, ele viu, ele acompanhou Moisés. Quem estava no pé do monte quando Moisés foi lá receber as 2 tábuas da lei com os 10 mandamentos? Josué, queridos. Aonde Moisés ia, Josué também ia. Josué nem sempre Josué podia estar ali coladinho com Moisés, mas estava lá assistindo e vendo de longe tudo que Deus fazia através de Moisés. Por que isso aconteceu com Josué? Deus estava preparando Josué para ficar no lugar de Moisés. Então Josué precisava ver todos aqueles acontecimentos, todos aqueles milagres, todos aqueles prodígios, todos aqueles sinais, todas aquelas maravilhas que Deus fez através de Moisés. Moisés viveu o sobrenatural de Deus, queridos. Moisés viu uma sarça que ardia e não se consumia. Moisés viu Deus, pediu para ver Deus face a face. Deus falou: não, face a face você não pode me ver não, mas eu vou passar em uma penha e você vai me ver passando em uma brecha, descosta. E a palavra de Deus diz que Moisés viu. Moisés, ele foi tão poderoso nas mãos de Deus, Deus usou ele de tal maneira, Deus deu tanto poder para Moisés, no nome dele, que a palavra de Deus diz que o rosto de Moisés brilhava e muitos não podiam ver, não suportavam, muitos não, ninguém podia ver, ninguém suportava olhar para Moisés. Queridos, assim tem que ser a nossa vida, acompanhar e olhar para aqueles que têm alguma coisa para nos dar. Deus tem tudo de melhor para te dar. E aqui na terra, queridos, procura seguir aqueles que andam com Deus, aqueles que trilham o caminho de Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus, porque o poder pertence a Deus. Uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.